Até já estamos em Está direto. direto? Já Então, estamos. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, boa Páscoa a quem nos segue, ao Rui Silva, ao Francisco, ao Nené e ao João Milton. Há pouco estivemos na mesa, em família, pelo menos com a família que é possível nesta altura. E agora, como eu tinha também prometido, na tarde de domingo pascal, para evitar que vão já para o sofá dormir, vir até aqui um bocadinho à quarentena da bola, falar de scouting, falar do jogo, falar de coisas que nos apaixonam, com gente que tem muitas coisas para partilhar connosco. Passo novamente a apresentar o painel. O Nené Reis, não vou massajar muito mais o ego ao Nené, porque já o fizemos antes de entrar em direto e ainda vamos dar tempo ao Nené tomar café, mas é um grande nome do scouting. Muita gente o conhece por causa de passar pelas formações e de ouvir o Nené. Eu tenho o privilégio também de trocar muitas impressões com ele ao longo dos últimos anos. Nené, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Muito obrigado. João Milton, que também está aqui connosco, trabalhou comigo no Boa Vista, entretanto também Passos Ferreira, Tondela, outras experiências, também como treinador, até no Dragon Force, entre outros, e agora colabora com uma empresa de agenciamento, a International Food. Bem-vindo, João. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, desejar uma boa Páscoa aos presentes e a todos que nos estão a ouvir e desejar mais uma vez que todas as famílias se encontrem bem e que rapidamente possamos voltar às nossas vidas normais com o tipo de pensamentos e agradecer-te o convite mais uma vez, Remo, porque tem sido um sucesso e tenho sido um espectador, agora sou um participante mais ativo e é com enorme prazer que aceito este convite. Prazer é meu. Bem-vindo também ao Francisco Gomes da Silva, que é o responsável da plataforma Pro Scout, cada vez vai ganhando também mais adeptos e mais gente que vai conhecendo. Ainda ontem eu estive a ver numa bonita conversa, também num live, como se chama cada vez mais, sobre Scouting. Francisco, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui neste domingo de Páscoa. Bem-vindo. Obrigado eu pelo convite e antes de mais também desejar uma santa e feliz Páscoa para todos. Espero que esteja tudo bem convosco e também com quem nos segue e que espero que possamos regressar à normalidade o mais rapidamente possível. E também dar os parabéns ao Remo pela excelente iniciativa, que uma das coisas positivas que esta quarentena nos tem dado é exatamente esta quarentena da bola, esta possibilidade de partilharmos ideias, conhecimentos e crescermos todos um pouco com esta partilha de informação, e agradecer por esta excelente iniciativa e pelo convite que nos fez para estar aqui hoje a apresentar e a falar sobre aquilo que nos gostamos, que é futebol e neste caso específico. Também como treinador, até no Dragon. Ora bem, falta apenas apresentarmos o Rui Silva, que é membro do Departamento de Scouting de Formação do Futebol Clube Famalicão. Aliás, foi o Rui, por incrível que pareça ou não, que me lançou aqui o bichinho primeiro, para depois avançarmos aqui para um painel, e eu disse logo, deixa-me pensar que eu conheço aqui pessoas que gostam muito nesta área, e vamos fazer aqui um painel, e até acabou por ser no domingo de Páscoa. Bem-vindo, Rui, e obrigado pelo desafio. Muito obrigado pelo convite. Segui a página como espectador nesta quarentena e imediatamente quando falaste comigo disse porque não da parte da formação que eu estou ligado, mas sim da parte do scouting, que é uma área muito interessante e com cada vez mais relevo na parte do futebol. Queria desejar uma feliz Páscoa a todos, embora nestes modos, mas em breve voltaremos à normalidade, com saúde e esperemos com o futebol, que é o que nós todos gostamos. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, o futebol obrigado eu por teres aceito. O futebol é o que não vai faltar aqui nesta nossa conversa, porque também é importante partilharmos um bocadinho os diferentes contextos do que foi o vosso trabalho e a vossa experiência, para depois partirmos aqui para várias situações. Nené, eu começo por lhe perguntar, e para quem não conhecer, o que é a World Analysis Scouting Football, ou WASF, e porque é que foi criada, e depois, entretanto, vou perguntar o mesmo aos restantes das suas experiências e vamos já colocar aqui algumas ideias. Ok. Deixa-me só fazer aqui um pequeno preâmbulo, claro, antes de responder à tua questão. Primeiro agradecer-te poder estar aqui presente. Vivo num contexto não difícil, um contexto de missão, porque tenho pessoas da família que deram positivo e, portanto, de quarentena obrigatória, como é óbvio. E dizer-te que gostei da inovação, penso que tenho a certeza que significa também uma mais-valia para nós e para todos nós, e para quem nos está a ver, que possa ver que as coisas podem ser inovadas conforme tu fizeste. Penso que tudo que vem agora são réplicas a fazer da quarentena da bola. É a minha opinião sincera. Acho que já escrevi alguns em alguns fóruns
tivemos aqui de que isto devia dar créditos, é aquilo que eu penso, mas penso que este momento que vivemos também é um momento, sendo Páscoa, deixando a toda a gente, aos meus amigos de painel, como é óbvio, e a todos os que nos seguem, uma Páscoa feliz, uma Santa Páscoa, obviamente, mas penso que este tempo de passagem, que é o que significa Páscoa, é passagem, também tem que significar no futebol, neste caso no scouting, uma passagem, um modo diferente de abordarmos o futebol, um modo diferente de abordarmos o scouting, porque se não significar isto, não significa nada. Nós temos neste momento as nossas redes sociais, o Facebook, que já é para os velhotes como eu, o Insta, o Twitter e aquilo, mas a rede social mais antiga continua a ser a família. Essa é a rede social mais antiga. O Covid veio-nos trazer isso, ou pelo menos deu-nos a possibilidade de estarmos em família, sendo que também nos dá a possibilidade de desafiar as autoridades e o nosso Presidente da República. E vou dar um caso concreto. Não podemos sair do Conselho, mas neste momento eu chego a todo mundo. Não me pode impedir, é algo que ele não me consegue impedir, o que é uma coisa fantástica. Portanto, este foi o preâmbulo que eu vos queria dar. Temos que manter, para quem joga futebol, para quem quer explicar aos meninos, temos que manter a distância no nosso setor, na nossa linha defensiva de 2 metros, não é? Entre os nossos colegas de posição. Entre linhas temos também que manter esses 2 metros e, portanto, podemos tirar sempre daqui ilações positivas disto que está a passar. Passando para o Orlanas, para o ASF, é um projeto que nós temos criado, que foi criado depois de uma passagem pelo Futebol Clube do Porto, passado pelo Leicester e pelo Zenit, uma passagem de criarmos algo que dê uma formação presencial, aos scouts, aos futuros scouts. E esta formação presencial não tem tanto a ver com a formação, não ao nicho de mercado que pretendemos atingir das outras formações que existem, que são boas, são ótimas, são sempre uma mais-valia, mas é uma formação diferente, ou pelo menos pretende um nicho diferente, 10% de teoria, 20% de trabalho de grupo e 70% de prática, e foi para isso que foi criada, para que um dia possamos ter a profissão de scout legalizada em Portugal. Eu já abordei há mais de um ano a Associação Nacional de Scouts de Futebol, tentei fazer alguma coisa com eles, tem sido difícil, não por eles, porque o contexto deles também é difícil, eu compreendo isso. Entretanto, surgiu a APF, que é a Associação Portuguesa de Professores de Educação Física, eu tenho mantido o nosso programa de formação, e eles são neste momento detentores do programa de formação de scouts que eu acho que tinha, ou seja, é algo que vai surgir, já viste o curso de chefes de scout que não vai acontecer este ano, por isto que vai acontecer, por isto que está a acontecer connosco, que vai acontecer no próximo ano, possivelmente não, com toda a certeza, porque a pandemia não vai durar sempre, e depois temos um conjunto de iniciativas que mudam o paradigma do scouting. É isto que eu entendo, é isto que eu acho. O ASF é um novo conceito, é um conceito tripartido, só para as pessoas terem uma ideia, ficarmos já todos, porque a partilha tem que ser total, quando partilhamos tem que ser total, nós damos valor ao outro e o outro, isto mesmo é partilha. Nós temos um curso de iniciação inicial, um curso inicial de scouting, e depois temos 3 ramos diferentes. Temos um que dá para scouting, que dá para, portanto, para sub-11, sub-6, sub-11, sub-11, sub-13, sub-14, sub-15, e depois o profissional e análise de equipas. Será um dos ramos que eu acho que tem. Depois tem um outro que é o curso de chefes de scouting e de gestores desportivos, portanto, na área do scouting sempre. E depois temos um outro que é diretores de formação e diretores adjuntos de formação e formadores, um outro ramo. Isto é o que eu acho, é aquilo que nós propomos, é aquilo que foi proposto à Associação Nacional de Scouts de Futebol, eles não tiveram hipótese de ficar com isso, a APF ficou com isso, a Associação APF ficou com isso, e é com isso que vamos trabalhando, porque é aquilo que eu acredito, o tempo de vida que me espera não é assim tão pouco, ainda é um pouco longo, espero eu, ainda é um pouco longo, mas eu queria deixar um contributo. Eu gostava de deixar a profissão de scout legalizada, não prestador de serviço, porque a profissão de scout não existe em Portugal. Não é? Para quem trabalhou em Inglaterra sabe que nós ganhamos entre 75 a 150 mil libras na Premier League. Em Portugal, a gente ganha uns convites
E alguns ganham algum dinheiro, mas nunca nada tem a ver com esses valores. E eu gostava que a profissão fosse, sendo um agente desportivo, entre aspas, gostava que fosse legalizada. Era uma coisa que é um desafio que me fica, é um desafio que eu quero partilhar, por isso é que as nossas formações são sempre presenciais. E eu disse que eu não me sinto muito confortável com estas coisas online. Não é com hoje, não é com isso. Com formações online não me sinto confortável. Não é a minha praia. Eu nasci no bairro, não nasci no bairro, mas nasci entre o bairro do Cerco, o bairro do Lagarteiro, o bairro do Contumil. Vocês imaginam o Kosovo que eu estou metido. É tudo mísseis de qualquer lado. E com o Estado de Dragão, obviamente. No meio. Em pano de fundo. Em pano de fundo. É um grande pano de fundo, não é? Mas é uma coisa que eu gostava de deixar, era a legalização da profissão, ou pelo menos um contributo. E se alguém da Associação Nacional de Scouts... Isso, né? Sim, se alguém da Associação Nacional de Scouts puder ouvir, dizer que a minha disponibilidade continua. Aliás, eu mantenho sempre algum contato com eles, mas eles não têm a força, eles não têm... Eu também vou deixar de dizer, não mando recados por ninguém ao Remo. Eles não têm o querer, não têm tusa para mandar isto para a frente. Isto é que é verdade, pá. E se nós não fazemos pela vida, somos os outros que vão fazer por nós. Não são, claro. Como muitas coisas no futebol português, infelizmente. Mas realmente eu acho que é obrigatório que o caminho seja esse, e saudar o Nené por esse caminho em nome de todos os scouts. Antes de mais, em nosso nome, meu, do Rui, do Francisco, do João Milton, toda a gente que nos ouve, rápidas melhoras para a sua esposa, toda a gente na família, porque isso é o mais importante e nada se sobreponha a isso. Francisco, a ProScout, um projeto que é muito caro, como eu disse, tem vindo a crescer. Tive a oportunidade de estar do lado do diretor desportivo e de tu me apresentares o projeto, quando estava na Associação Desportiva de Paf, portanto, a consultoria vocacionada para a área de análise de equipas, scouting de jogadores, ou seja, vocês aqui colaboram com clubes, com jogadores, treinadores. Porque é que sentiste necessidade de criar o ProScout e já agora como é que está, que balanço fazes destes primeiros tempos de atividade? Pronto, antes de mais, dizer que nós começámos em 2016, ainda antes do Euro. Foi um grupo de amigos, de pessoal que se juntou e percebeu que tinham um gosto por esta área de scouting e análise de equipas, e percebemos de facto que existia aqui um gap a nível de mercado, havia aqui um espaço para, tal como o Nené referiu e bem, ou seja, a profissão de scout não existe, e paralelamente a isso faz com que, consequentemente, esta profissão ou estes serviços de scouting não sejam valorizados no mercado português. E sentimos então a necessidade de criar um projeto, numa primeira fase um projeto educacional através do nosso site e redes sociais, onde apresentávamos análise de jogadores e equipas, mas a médio e longo prazo com a ideia de uma consultoria de scouting, que é isso que hoje em dia somos, não descurando também a componente educacional, já lá irei, mas basicamente o que fazemos é, através de análise de jogadores e equipas, trabalhamos com clubes, com treinadores, com os próprios jogadores na análise da performance desportiva deles, com agentes, scouts e até mesmo empresas e até com os mídias. Na altura, quando estavas na rádio, também chegámos a falar sobre essa situação. Adicionalmente a isto, temos um grande foco educacional, continuamos a ter, é querer educar o público mais geral, daquilo que deve ser o jogo. Ou seja, não dizemos qual é que deve ser o caminho do jogo, mas tentamos dar ferramentas às pessoas para perceberem aquilo que deve ser a análise das equipas e dos jogadores. E é isso que fazemos através do nosso site, das redes sociais, dos eventos que também temos protagonizado, dos nossos podcasts, também que têm um grande alcance. Recentemente também fizemos agora a live stream, e aqui não querendo copiar o Nené, mas também posso deixar aqui em primeira mão uma novidade que em breve vamos avançar com informações de scouting. É um pouco a imagem do que o Nené disse, olhamos para o que o mercado faz, são coisas que são muito bem feitas, das entidades que conhecemos, mas queremos fazer algo diferente, mais uma componente prática, da forma que o Nené também fala, mas fazendo a base, começar pela formação, passando para o contexto profissional, e esperemos começar isto em breve. A ideia era fazer algo mais presencial, um pouco à imagem que os outros países também fazem, aqui em Inglaterra e outros países que em Portugal ainda fazem pouco, e o Nené faz o seu trabalho muito bem, mas com esta situação atual vamos começar com algumas formações online,
de primeiro nível de scouting e preparar as pessoas para o público mais geral, as pessoas que nos cheguem, a terem as ferramentas necessárias para aplicarem isso no dia-a-dia e na área que pretendem seguir dentro do scouting. Rui Silva, estás ligado ao departamento de Scouting Futebol Formação do Futebol Clube Famalicão. Explicar-nos um pouco o contexto do trabalho, obviamente estando dentro do Futebol Formação, sei que é até aos sub-16, segundo me explicaste, não é? Portanto, a tua principal área de competência e funções, e porque é que decidiste seguir o Scouting, já agora, para analisarmos estes diversos contextos que temos aqui hoje. O clube onde eu trabalho, que é o Futebol Clube Famalicão, subdivide-se em duas áreas, estando o clube todo unido em um, mas nós trabalhamos de diferentes formas. Os escalões da base, eu sou o coordenador do scouting da formação, ou seja, da base, até ao sub-16. O nosso intuito é sempre reforçar as equipas sub-15, sub-14, sub-13, por aí fora até aí abaixo. Nosso objetivo é sempre reforçar essas equipas para que possa dar continuidade para chegar lá acima. Obviamente o principal objetivo é a equipa sénior, nem todos lá chegarão, mas é como fosse o principal objetivo tentarmos criar desde a base uma base, por assim dizer, para que os jogadores tenham todas as condições para que possam chegar ao nível máximo do clube, que é o nível do patamar sénior. Isto surgiu quando eu estava na faculdade, no curso de Educação Física e Desporto. Na altura eu era árbitro e uma pessoa ligada ao scouting, que é um ente querido meu, o José Marinho, convidou-me a fazer um trabalho para um projeto piloto de scouting e eu gostei. Posteriormente aquilo não deu em nada concretamente dali, mas segundo ele, para me convidar depois novamente, obviamente também deve ter gostado do trabalho, por isso convidou-me posteriormente para ingressar no clube onde ele trabalhava, que era o Sporting Clube de Braga, onde estive durante 3 anos como observador de uma zona, em específico a zona do Porto, e este ano, já em setembro, recebi o convite do clube da minha terra, do Futebol Clube Famalicão, para ser coordenador do departamento de formação dos escalões base do clube. Ou seja, o bichinho sempre esteve cá, não é? Porque desde muito cedo que ia ver jogos, tentava analisar, tentava ficar com uma base de dados minha, e isto foi o culminar desse trabalho que era feito empiricamente, e agora estou a usufruir dele e a conseguir conquistar o meu espaço no clube, estando a trabalhar para o mesmo. Rui, eu só por explicar-se aquilo que tínhamos falado, eu tenho a certeza e aposto, eu e o Nené vamos ter aqui questões muito interessantes para te lançar, de certeza, que depois vão dar para a gente ter aqui grandes conversas. Ora, João Milton, no teu caso, a tua área era o treino, e é o treino, não é? Agora estás a colaborar com uma empresa de agenciamento, a International Foot Nelson Almeida, e obviamente também vais fazendo alguma observação. O scouting apareceu para ti por este lado, por este contexto de observação de equipas, adversários, análise coletiva, digamos assim. E foi uma área que tu foste desenvolvendo também uma paixão particular. Sim, é verdade. Eu terminei o curso de Educação Física e Desporto no ISMAI, e a minha tese de final de curso foi a observação e detecção de talento e os meios para o fazer. Foi uma tese que me deu muito gosto e que despertou esse interesse em mim. E a partir desse momento comecei não só a treinar, mas sempre com esta ânsia e fazendo a minha base de dados de jovens que ia vendo, e não só jovens. Surgiu a hipótese depois de ir trabalhar para o Desportivo de Chaves, na segunda Liga. Depois vim para uma outra realidade, que é o Campeonato Nacional de Séniores no Boa Vista. Por coincidência, eras tu diretor desportivo, mas foi uma situação de trabalho. A partir daí estabelecemos até uma relação de amizade. Depois veio o Passos de Ferreira e o Tondela. No Passos de Ferreira tive um ensinamento incrível do professor Henrique Alisto. Para mim será sempre uma referência, porque nós às vezes temos eu jovem, admito, tínhamos aquela ideia que os treinadores, se calhar, com mais idade ou com mais experiência, estão desatualizados, e ele demonstrou-me que não, e vai ser sempre uma referência para mim. No Chaves, o Nuno Pinto, um jovem treinador
fizemos um percurso também brilhante. Tenho a particularidade das equipas em que entrei, estavam sempre em último lugar. Chaves, na altura o Boa Vista não, porque foi o começo da época, mas o Passos Ferreira também estava em último, o Tondela também, competi, fizemos uma excelente recuperação. Às vezes as pessoas também têm uma ideia errada, porque é um treinador que com muito pouco tem feito trabalhos fantásticos, e depois de nós conhecermos a pessoa e como elas trabalham, ficamos claramente com outra ideia. E isso também é importante. Lá está, são os tais erros de scouting a olho que muita gente faz sem conhecer a realidade. O olhómetro, o famoso olhómetro. Olhómetro, exatamente. E surgiu a hipótese de colaborar com esta empresa, trabalhar na International Foot, onde eu tenho aprendido imenso, onde eu tenho também percebido que, se calhar, como treinador, se um dia vier a ser, porque tem despertado muito interesse em mim esta área, e acho que posso fazer carreira também nesta área, dá-me a conhecer o outro lado, porque o agente de futebol não é aquele bicho-papão que às vezes os treinadores também pensam. Claro que ninguém é perfeito, vai haver coisas más, mas também há muita coisa positiva, há muita ajuda ao jogador no pós-treino, no pós-clube, situações familiares, a acompanhar os jogadores, resolver problemas não só de toda a ordem, desde burocráticos até emocionais, e nós temos uma equipa vasta e que dá esse suporte também aos atletas. Então é um trabalho que tenho vindo a desenvolver e pronto, e aprendemos todos. Há uns 2 meses eu conheci o Sr. Nené Reis, vasta experiência, e nós vamos nos cruzando por aí, e o futebol é isto, são relações, e acho que podemos aprender com todos. Deixa-me aqui dizer uma coisa, eu fui desafiado há uns meses para também transportar um bocadinho da minha experiência e do meu conhecimento com uma empresa que está agora no mercado, que é a OpenMind, em que eu fiz também um curso de scouting, e que será possível todos, a partir de casa, numa primeira fase, e depois numa segunda fase, na parte avaliativa, mais na prática, em loco, terminar e finalizar o curso com observação ao vivo, não só da equipa como de atletas, mas é uma empresa através de e-learning, e podem aceder a partir de casa e ter um curso que eu acho que pronto, me orgulho muito de ter participado. Ora bem, dar um abraço aos mais de 200, já são nesta altura 220 que nos acompanham em direto nesta tarde de Páscoa e que estão aqui a massajar bastante o ego, é sempre bom, e eu fico feliz por ver as vossas competências reconhecidas por quem trabalha com vocês e quem vos conhece bem. Nené, vamos adocicar um bocadinho, até porque hoje é dia de pão de ló, pelo menos, adocicar aqui um bocadinho a conversa com algo que o Nené gosta muito e que já lançou aqui várias vezes para a conversa em vários painéis que eu fui tendo aqui, que é, afinal, o que é um talento, como é que se identifica, e depois aquela velha questão que o Nené gosta muito de falar, e eu já ouvi falar, e sei muito bem o que é que pode aportar, que é os indicadores-chave de performance ou de rendimento, não é? Quais são para si, ou quais podem ser, não é? E daqui vamos ter muito para falar. Muito mesmo, muito mesmo. O que é o talento? O talento podemos resumir em 3 palavras. O talento é fazer algo bem feito, é fazer bem feito, numa determinada circunstância, num determinado contexto. Isso é que é o talento. É a coisa mais simples. Isto é o modo Barcelona. É tirarmos o lado positivo do atleta, desenvolvermos o lado positivo do atleta, e não é esquecermos, colocarmos menos em foco os lados negativos. Portanto, o talento será um pouco isso a gente encontrar. Agora, eu compreendo o que é que tu querias dizer na parte mais abrangente do próprio talento. O talento será, nunca poderá ser equacionado como uma coisa inata, também não poderá ser o contrário, será sempre uma eterna discussão, mas poderá ser algo como nós vamos trabalhando, podemos trabalhar, ou melhor, a pessoa que o tem, cada um de nós tem os nossos talentos em diversas áreas. Tu tens o talento da comunicação, e foste trabalhando, foste aperfeiçoando, não nasceste com o talento da comunicação, possivelmente sim, disseste bebê, isto e aquilo, não sei quantos mais. Agora, se dizer que o talento depois vai chegar para chegar lá acima, não vai chegar. Isso é 30%, 35%, para chegar lá acima, para chegar ao profissionalismo, será talento. O resto terão que ser outras componentes, porque senão nós vamos para a porta da maternidade e conforme eles derem pontapés na barriga da mãezinha, o gajo vai logo para o jogador de futebol. Isso não poderá ser. Portanto, esta parte do talento tem muito a ver com isso, algo que nós poderemos ter
Põe muitas dúvidas, mas deixa em aberto, é uma questão em aberto, que poderá ser algo inato, poderá ser, não digo que não, mas também não digo que sim. Também não há nada que prove isso. Por isso é que eu fui atrás dos indicadores-chave de performance e de rendimento. Não é? Agora, nós podemos trabalhar o talento, e temos bons casos de trabalho de talento. O Cristiano Ronaldo é um homem com talento, tinha alguns talentos, e terá com certeza hoje, mas que os trabalhou, cultivou-os, duplicou-os, se calhar multiplicou-os 30 vezes mais, 100 vezes mais, não sei, para ser top mundial, se calhar muito mais. Quanto aos indicadores de rendimento, algo que nos cursos de formação, online, Milton, estás a ouvir, isto é para ti. Muito obrigado. Não se vai dando. É um processo muito simples. Nós temos indicadores de rendimento por posição. Guarda-redes, os nossos laterais, os nossos centrais, o médio defensivo, os médios interiores, o médio defensivo e os nossos pontos e os extremos. Como é que a gente depois divide isto? Assim, muito sumariamente. Depois divide isto nos 4 momentos de jogo. Organização ofensiva, defensiva e nas 2 transições. Ok. E a partir daí começamos a balizar o que é que cada jogador, qual é o comportamento que deve ter. Nesse caso. Por exemplo, momento de fora para dentro, do corredor lateral para o corredor central devido ao posicionamento posicional da própria equipa. Estamos a falar, por exemplo, de um jogador de que tipo? Vamos situar isto e vamos lá pôr. Ok, este é o tipo de jogador, por exemplo, que os nossos defesas laterais devem de ter, que foi aquilo que o Mr. Abel Silva falou. Abel Ferreira. Falou. E que não contou a história toda. E fica também já aqui o desafio para ele, que ele não sabe se é os laterais tenham mais protagonismo, entre aspas, não foi bem isso que ele disse, mas quis dizer isso, porque os extremos não davam tanto conta do recado. Exatamente. Foi assim que ele disse. Ele conta a história toda. Não tem, porque não tem extremos de explosão. Obviamente, se não tem extremos de explosão, o gajo vai fazer jogo interior. Quem está aqui, que é treinador, sabe isto. O gajo vai fazer jogo interior. É o que acontece. Não há muitas dúvidas nisto. Ele não contou, foi a história toda. Se ele quer pôr mais envolvimento na frente de dinâmica, ok. Mas ele tem que contar essa história direitinho, ele vai contar com certeza. Vai contar terça-feira, exatamente. É top, obviamente, vai contar isso bem. Mas, portanto, os indicadores de rendimento é isto, é o que nós avaliamos num atleta, na organização ofensiva, na organização defensiva e nas 2 transições. E isto tem que estar balizado quando um scout vai observar alguém. Isto tem que fazer parte, ou seja, se eu não conheço o jogo, mais que conhecer o jogo, se eu não conheço o jogador, e quando falo nisto no jogador, isto é transversal seja scout, seja treinadores, se eu não conheço o jogador, eu não conheço nada. Porque um treinador que não conhece os seus atletas no seu modo familiar, no seu modo escolar, na sua vida do dia-a-dia, das brincadeiras e no próprio treino, não conhece nada. Muito simples. Os treinadores do Barcelona conhecem os jogadores pelo nome e conhecem estas coisas todas, um a um. Não há como fugir. Não podes treinar, não podes ir observar se não conheces isto, se não tens os indicadores antropométricos sociais, culturais, isto e aquilo, não consegues ver, não consegues definir. Quando falamos, neste caso, dos indicadores mais gerais que estou a falar, serão estes os indicadores divididos por posição, que é aquilo que eu faço, que nós fazemos no ASF, que temos divididos, que está partilhado na internet, o pessoal que tem porque eu não fecho o meu conhecimento. O pouco conhecimento que tenho, partilho. 700, 800 páginas, vai tudo. Tudo que vai para a tela, vai para eles. Eu não fico com nada. Mas não quero mesmo ficar com nada. Mas esta parte dos indicadores de rendimento funciona muito nisso. Depois tem uma parte de indicadores gerais, que tem a ver com os níveis fisiológicos, técnicos, sociológicos, e por aí fora. E depois tem os níveis específicos por posição, indicadores específicos. Portanto, é um modo que nós temos de balizar um atleta, de dizer que o atleta não é só aquilo que joga em campo. É muito mais do que isso, porque quando levamos um atleta para um clube, podemos estar a pôr um problema, ou não. Ou seja, se houver um atleta na formação, sei lá, para o Águeda, para o Vila Real, ou para o Olhanense, se calhar o jogador
na formação vai custar algumas dezenas de euros, porque tem alguns transportes, isto ou aquilo, ou a inscrição, se calhar nem os transportes, a inscrição, isto ou aquilo. Se falamos de um atleta profissional, se nós errarmos, cada um de nós que está aqui, se errarmos, isto vai custar milhões. Não é? E tu foste diretor desportivo, Remo, e sabes bem isto, tiveste muitos enganadores à tua frente. Te apresentaram mundos e fundos, gajos que era top, que nem sabiam o que eram os clubes onde tu estavas e o que é que te estavam a apresentar, que te tentavam enganar de todo lado, vendiam-te a banha da cobra, pensavam que ninguém não, mas depois eles partiam os pensos e diziam, vejam como é feito por dentro, é o que eles dizem, pá, são enganadores. Os indicadores de rendimento são um pouco isso, são as capacidades que o jogador tem de pôr, e isto não se aprende numa sala de hotel. Isto não se aprende numa sala de hotel, e isto é um dos grandes desafios que eu acho, que quando nós damos formação de scout tem que ser sempre num contexto desportivo, num campo, num clube, é a minha opinião. Estamos a falar de scouts, não estamos a falar de outros níveis, de chief scout, isto ou aquilo. De scouts, o contexto deve ser sempre ele desportivo. Se fugirmos disso, fugimos de tudo. Possivelmente muitos de nós que estão aqui, o Rui sabe isso tão bem como eu, o Milton também, que é um grande barra, e o Chico também sabem isso, mas as pessoas estão lá em casa. Se a gente perguntar, fazer uma sondagem, qual é a finalidade do scouting, se calhar vai toda a gente se estender ao comprido, porque vai confundir finalidade com missão de scouting, indicadores, com outras coisas quaisquer. Eu não vou passar aqui ao painel, se eu perguntasse isto ao Milton, ele ia se estender ao comprido também. Eu já estou a brincar. Não, mas nós da missão também vamos falar, não é? É uma das coisas que eu tenho aqui a ponto. Uma das coisas que eu tenho aqui a ponto para falarmos da missão. Mas os indicadores é mesmo isto, percebe? É as capacidades nestes 4 momentos. Tu balizas o jogador e dizes, o jogador, um médio defensivo, foi para trás de um médio defensivo que falaste com o Abel, penso eu. Não sei, exatamente, sim. As foram abordados. Ok, no momento ofensivo, no momento defensivo, nas duas transições, que tipo de jogador, que capacidades é que nós queremos nos nossos jogadores, no nosso perfil de jogador? Porque nós temos o nosso modelo de jogo nos clubes, não é? Temos o nosso modelo de treino que vai elicitar o jogo, porque nós precisamos do treino porque temos jogo, e os nossos treinadores precisam disso. Depois temos o nosso modelo de treinador, possivelmente alguns clubes, possivelmente, já estou a ir muito longe, e depois temos uma merda de gajos que ascendem. Eita, não se podia falar, não. Pode, aqui pode-se. Não é, se fosse na televisão é que não podia. Temos uns gajos que vão escolher jogadores que não percebem um caralho disto. Porque não há recursos humanos. Não há uma gestão de recursos humanos. O Rui Silva está lá no Famalicão e sabe bem disto. E o Milton e o Francisco. Opa, nos clubes portugueses, qualquer gajo pode ser scout. Não há uma política de gestão de recursos humanos. No sistema profissional, nós andamos a brincar com isto. É por isso que eu digo, a profissão, de facto, não merece ser reconhecida, porque isto é uma brincadeira. Nós tratamos isto como se fosse uma brincadeira. E isto é um problema. É um assunto muito sério e o bom departamento de scouting é fundamental. E estamos a falar e vamos falar sobre isto. Eu, por exemplo, quando fui diretor desportivo de Boa Vista, até o Milton chegou para observar adversários. Na altura não tínhamos o departamento de scouting montado, até por fruto das dificuldades que o clube tinha. Mais tarde conseguimos fazê-lo na formação e nos séniores, e por exemplo, levou-me a recusar, e o Pedro Cordeiro está aqui a acompanhar, já participou, a gente, um abraço para ele, um grande amigo. Na altura, como a gente fez o trabalho dele, apresentou-me um jogador, que era o Giannini, para vocês terem uma ideia, que estava no Valença, em início de carreira, e eu não o conhecia, nem tive como observá-lo, não havia os Y-Scouts, nem nada disso, e acabei por rejeitar o Giannini, e deu no que deu. Também não acertamos sempre, mas é para dar uma ideia do quanto o bom scouting teria ajudado, e ajudado o Boa Vista, neste caso, na altura. Silva, olha só uma coisa, mas é que eu tenho a certeza que tanto o Rui Silva, como o Francisco, como o Milton, vão acertar 99% das vezes nos jogadores que observam. E qualquer observador, qualquer scout, acerta 99% das vezes. No jogador que não contrata. Depois fica o outro 1%. E esse é que é difícil. Exatamente. Isso é verdade. E às vezes acertar no que gosta o diretor desportivo e o treinador e os adeptos e etc. Por isso, eu ia te perguntar, até há uma questão que já é aqui lançada por um dos participantes, são muitas,
mas que tem a ver com o facto do que o Nené disse, do perfil do jogador do clube, ou se, havendo uma metodologia, uma filosofia que o clube pretende ver desenvolvida, que depois segue um bocadinho essa linha. No Famalicão existe isso, na formação há um perfil de jogador que vocês seguem, ou são os melhores dentro do contexto que tu vais analisando, que tentas trazer para dentro? Como é que se processa? Ou lá está, como é que identificas o talento que tu queres para o Famalicão? Quais são os indicadores? É um bocadinho das duas formas que tu disseste, porque, assim, da parte de cima temos uma coordenação de forma a conseguirmos ter o máximo de jogadores com o perfil do Futebol Clube Famalicão, ou seja, temos um perfil de jogador base quanto às suas características técnicas, táticas e afins. E depois temos aquela questão que o Nené falou e muito bem, a parte social na parte da formação. Nós atendemos muito a isso porque muitas das vezes vemos casos, por exemplo, estou-me a lembrar de um caso que tivemos cá este ano, que nós o ano passado, não foi comigo, foi com o anterior departamento que esteve lá, contratou, e por acaso eu conhecia muito bem o menino, que é assim, um menino de 13 anos. Ele o ano passado era muito bom jogador, inclusive eu queria levar para o clube onde eu estava. Este ano, por motivos familiares, ele chegou ao nosso clube, aconteceu-lhe um problema familiar demasiado grave e ele deixou de ter rendimento, deixou de ter, assim, a qualidade e o talento está lá na mesma, porque não se perde, é impossível perder-se de um ano para o outro. No entanto, as qualidades humanas dele, ele deixou de acreditar nele próprio e, inclusive por causa do problema familiar, levou a que ele tivesse uma baixa de rendimento enorme. Ou seja, na formação é muito difícil avaliar esse contexto que o Nené estava a falar, e bem que é determinante, mas também por falta de recursos nós não conseguimos ir a todo lado, não conseguimos perceber o contexto social de todas as pessoas. Falámos com os pais, obviamente, nas bancadas, antes dos jogos, durante a semana, mas é impossível perceber esse contexto. O que nós vemos, lá está, nem os treinos, muitas vezes tentamos ir aos treinos da seleção, é onde eles vão e nós conseguimos ter uma visão mais geral num contexto diferente para além da equipa, porque estão sem as amarras táticas muitas vezes. Os treinadores na formação, nós sabemos que muitas vezes obrigam os miúdos, castram um pouco o talento deles em prol da equipa e do resultado. Não que isso seja correto, porque teríamos aqui formatam em vez de formar. Exatamente. Mas isso já nos dá para ver um contexto um bocadinho diferente. Agora, claro que não conseguimos chegar a todo lado. O que vamos fazendo é tentar ao máximo ter um conhecimento dos atletas e depois sim avançar para isso. Agora, como o Nené disse, ainda voltando atrás, o talento, eu concordo em parte, porque o talento é algo inato para mim. No entanto, tem que ser algo inato que não chega, ou seja, tem que ser algo inato com muito trabalho por trás, tanto do atleta como do treinador, bem como a parte familiar por trás tem que ser o suporte, porque assim, isto falando muito abertamente, eu tenho um miúdo que é um craque aqui no Famalicão, obviamente desperta a atenção do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do Vitória. O miúdo está aqui num contexto, a nossa academia é uma academia de excelência, está agora a acabar de ser construída a terceira fase, ficámos muito bem nesse nível, mas imagina há 5 meses atrás, tínhamos um campo, todas as equipas a treinar num campo, os recursos eram apertados. O miúdo chega aqui, um observador do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, ou do Braga, ou do Vitória, chega aqui e convida-o para ir lá. Ele vai ver uma realidade completamente diferente do que está habituado. Se não tem o suporte familiar por trás para o aconselhar e para o manter com os pés na terra, para que ele consiga ficar ciente de que aquilo é uma oportunidade, mas que tem que manter os pés na terra e tem que continuar a fazer o trabalho dele, podemos perder talentos assim, embora, lá está, o talento seja algo que ele consiga desenvolver sempre, mas no entanto tem que ser de uma forma sustentada para que o processo de formação dele como jogador e sobretudo como homem, que está sempre a base
que nós tentamos trabalhar também, nossos treinadores passam, tem que ser sustentada e tem que ser algo que ele não pode perder nunca, porque senão arriscamos-nos a perder alguém para o futebol e principalmente alguém para a vida. Ou seja, isto é o nosso lema, é formar para serem grandes homens e, se possível, grandes jogadores. E lá está, e através disso vamos conseguindo adquirindo talento e adquirindo cada vez mais recursos para que o possamos adquirir ainda mais talento. Ora, Francisco, eu tendo a acreditar que a ProScout tem também, entre aspas, como grande preocupação, quando faz consultoria, imaginemos a um clube, de adaptar as coisas à realidade dos clubes, porque muitas vezes, e eu já assisti a isso, já senti na pele, os presidentes têm uma ideia muito particular daquilo que é a realidade do clube, que muitas vezes não condiz exatamente com aquilo que nós vemos que é possível. Portanto, vocês como consultores de scouting tendem a apresentar projetos de scouting adaptados à realidade de cada clube, penso eu. Sem dúvida, mas ainda antes de chegar a esse ponto, só dar aqui a minha opinião também sobre o talento. Claro que sim. Temos de fazer a divisão em duas áreas, a área de scouting de formação e a área de scouting profissional. E o talento acaba por, na minha opinião, divergir nas duas áreas. Aquilo que é o contexto profissional, onde os clubes procuram rendimento mais imediato, fruto da pressa que existe, dos resultados ditarem o momento. O talento acaba por ser um jogador diferenciado, mas que tenha rendimento atual. Na formação, o talento acaba por ser algo mais inato e depois tentar perspectivar aquilo que pode ser o potencial do jogador e o seu grau de evolução para atingir o patamar profissional. Ou seja, esta dicotomia entre o talento e o potencial também dava aqui uma discussão para várias horas. Não, mas eu quando perguntei da questão da adaptação dos contextos à realidade dos vários clubes, é precisamente para percebermos dentro da realidade de um clube. Todos nós podemos ver um grande talento, mas que não se adequa à realidade do clube, seja financeira, seja desportiva, seja claro, da filosofia do jogo, seja da identidade do clube, não é? Claro. Pronto, respondendo a essa questão diretamente, vou dar um exemplo. O ano passado nós colaborámos com um clube brasileiro que curiosamente venceu uma das competições do brasileiro e não foi o Flamengo. Mas é fácil de chegar lá porque o Flamengo ganhou quase tudo. Mas basicamente o que é que nós fizemos? Teve que existir uma análise muito exaustiva daquilo que era a ideia do jogo, da ideia de jogo da equipa, a ideia da filosofia do clube, do treinador e também perceber qual é que era o perfil de jogador que o clube procurava. E com base nisso fizemos scouting em Portugal e também na Europa de potenciais jogadores brasileiros que tivessem num momento, num contexto que pudessem regressar ao Brasil. E brasileiros ou outros jogadores sul-americanos. E como é óbvio, o contexto e a realidade do clube importa em termos financeiros, em termos da filosofia, como referiste. Depois, também é diferente dizer a um jovem que esteja numa das principais ligas europeias com 20 e poucos anos para regressar ao Brasil, ou um brasileiro já na fase ascendente da carreira, mas com qualidade e capacidade para ainda ser titular e fazer a diferença. Ou seja, todas estas características têm que ser tidas em conta conforme o clube ou a empresa ou o treinador que trabalhamos para perceber, para termos o máximo número de indicadores possíveis que nos permita analisar de forma consciente, de forma com a qualidade que oferecemos nos nossos trabalhos e possamos dar a melhor resposta possível àquilo que é a realidade e as necessidades desse clube ou de outros clientes com quem trabalhamos. João Milton, a tua ideia sobre isto, o que estivemos aqui a falar, o talento, os indicadores-chave de performance, o que é que tu, na tua análise, muitas vezes mais coletiva, não é? Como é que identificavas estas questões? Quais eram para ti os indicadores que tu procuravas? Remo, eu acho que talento é uma predisposição para... Primeiro temos que gostar daquilo que fazemos e todas as crianças gostam de jogar futebol. Umas vão ter mais talento, outras menos. Mas desde o intervalo da escola, nós, pelo menos no meu tempo, era o momento em que nós jogávamos futebol e depois prolongávamos isso ou na rua ou nos clubes de futebol. Hoje em dia, os jovens têm menos tempo para jogar futebol, é nos treinos que fazem isso. Lembro-me e recordo na Dragon Force, os primeiros 10 minutos aquilo parecia uma anarquia, que era os vários escalões, as várias idades a jogarem futebol, aquilo quem olhasse fora pensava que aquilo era uma anarquia, mas era uma anarquia organizada, que era promover um pouco que eles jogassem uns contra os outros de diferentes idades. E eu acho que hoje em dia o talento nós temos que dividi-lo em duas situações. Há o talento
para o imediato, para o rendimento, seja na formação ou no alto rendimento, que é o atleta já maturado fisicamente, mais forte que os outros, mais rápido que os outros, e depois temos aquele que na relação com bola é diferenciado, e tu percebes que ele não vai conseguir jogar no confronto físico, vai perder em 10, vai perder 9, mas tecnicamente há ali algo que, se for trabalhado e tivermos paciência e o motivarmos e lhe dermos a janela de oportunidade de participar no jogo dele e evoluir, ele vai ser provavelmente no futuro melhor. Portanto, por isso muitas vezes os jovens que são melhores agora não vão ser os melhores jogadores no futuro. Eu dou exemplos como o Bernardo Silva, não é? O caso mais gritante, que ele próprio já assumiu que jogou muito pouco durante a formação, porque era mais pequeno, era menos forte fisicamente, menos maturado, digamos assim, fisicamente, mas se calhar tinha ali o potencial era o maior. Há muitos jogadores que têm um enorme potencial e não têm o rendimento no momento. Eu dou um exemplo, há pouco falaste do Pedro Cordeiro, eu fui treinador do filho dele, e é um caso gritante. O Rodrigo era um jogador que na relação com a bola sempre se destacou mais do que os outros, mas fisicamente era mais débil, era menos maturado e teve alguns problemas físicos e que invalidavam que ele fosse uma aposta mais forte, mas sempre foi uma aposta, não é? E, entretanto, nós temos a outra dicotomia que já falaram aqui, que é o treinador de formação também quer ganhar para se promover. Mas a culpa é da sociedade. A sociedade está a formar pessoas frustradas. Em 20 equipas, quem ganha é o melhor. E os outros 19, o segundo é o primeiro dos últimos. Os outros são todos maus. Ponto. Ficar em segundo ou quase em último é praticamente a mesma coisa. Só se destaca quem ganha, só se destaca quem marca golos, só se destaca quem faz as assistências. Então, a culpa é da sociedade. Eu, pelo menos no meu raio de ação enquanto treinador ou quando estou envolvido diretamente na relação com os jogadores, é promover exatamente isso. Não é o agora, é o trabalhar hoje para amanhã colher os frutos. E há muitos jovens assim, que são todos os anos dispensados, tanto do Porto, do Benfica, do Sporting, para falar nos grandes casos. Há milhares de Bernardo Silvas. O Porto deixou escapar um ou outro jovem que depois vão brilhar no Passos de Ferreira, ou no Leixões, ou no Rio Ave, que são as segundas linhas, e depois, passado um ano ou dois, já estão outra vez interessados neles. Isto não há paciência e não se promove. Promove-se o rendimento. Então é esta dicotomia. E, na minha opinião, talento é exatamente isso. Talento é nós vermos o potencial e trabalharmos esse potencial. E depois há um trabalho por fora, que é incentivar o jogador, fazê-lo acreditar, ok, tu agora não tens condições, não consegues ganhar os duelos, não há problema. Trabalharmos, incentivarmos e ele perceber o porquê. Não é ficar desacreditado. Por isso é que muitas vezes o craque, digamos assim, ou o potencial craque, desiste. Porque o jogador tem que ser muito resiliente. Não só o jogador, como treinador, tem que ser resiliente. Tem que perceber as dificuldades, mas tem que ser alertado para elas e explicadas. Uma linguagem assim muito, muito, muito sincera. Muito sincera. Queres ganhar ou vamos trabalhar para uma construção de jogo? E eu acho que aqui há outra coisa. Vários jogadores podem ser muito talentosos e têm que ter o casamento perfeito. Já se percebeu que alguns jogadores funcionam com alguns treinadores e com outros treinadores não. Isso funciona também na relação humana, que é fundamental. Ele tem lá os princípios. Eu recordo aqui, por exemplo, uma situação no Vila Novense. Eu trabalhei em toda a formação e o Mr. Edmundo Duarte, que é assim uma referência para mim também, eu conheci-o desta forma. Foi o meu maior teste como scouting. Eu tinha 2 ex-júniors que tinham ido a Erasmus e voltaram em dezembro de Barcelona, e ele estava a treinar os séniores e eu, naturalmente, como treinador dos júniors, fui ter com ele e pedi para ele abrir a oportunidade para que os jovens fossem lá jogar nos séniores e treinar. E ele disse-me assim, mas quem é que são eu? São estes 2 jovens e eu acho que eles jogam de caras na sua equipa. E eu com aquela arrogância, mas sem ser arrogante, tipo, com aquela confiança normal. E ele, ao lado do presidente, disse, ok, estendeu uma mão, disse-me assim, eu vou deixá-los treinar esta semana, mas se eles não ficarem, vão eles e vais tu com o vais tu e ele com o caraças, porque eu até quero ver se tu percebes isto ou não. E por acaso começou aí a nossa relação, e os 2 jovens, um deles, pronto, até é jogador profissional, e hoje em dia, e a relação começou assim, mas é acreditar e ter paciência, porque muitas vezes há grandes talentos que não são as primeiras opções. Não tiveste aí, essa declaração vai-nos dar aqui para outra conversa que tem a ver com as expectativas dos clubes. Deixa-me só dizer aqui em relação ao que o Milton disse, e bem, e todos eles também, tanto o Rui como o Francisco, abordaram isso, que é a identificação dos jogadores. É fácil, o que é difícil é a identificação de potencial. Isso é que é uma arte, aí é que entramos já noutro campo. Coisas diferentes que nós temos.
E houve um amigo nosso aqui em comum, que também, para situar, pormos na parte do contexto, que penso que foi o Ricardo Gaia, penso que foi ele que Sim. tem a ver com a mística e não sei quantos mais. Eu sem querer entrar muito nisso, porque não é uma área do scouting propriamente dita, eu vou dizer assim, em 2 palavras, Ricardo Gaia, estás-me a ouvir? Eu vou-te dizer, a mística nos clubes atualmente é uma grande tanga, ninguém sabe o que é. Vão falar de uma coisa ou de outra, mas metem os pés pelas mãos e as mãos pelos pés. É aquilo que eu entendo. Não pegam nos seus próprios símbolos e trabalham-nos. Eu posso dizer aqui em primeira mão, não sendo o exemplo perfeito, eu trabalho atualmente com o Beira-Mar. Começamos uma formação com o Beira-Mar. Aliás, eu faço parte do Beira-Mar atualmente, como chefe de scouting. E o que eu peguei foi nos símbolos, e por exemplo, peguei na corda, o Remo, estás a ver, e toda a gente está a ver o símbolo do Beira-Mar, a âncora e aquela corda à volta. O que é que eu peguei? Disse, meus amigos, esta corda serve para nós irmos dando de nós ao longo da nossa vida, sejam os treinadores com os jogadores, seja o scout com os potenciais jogadores, seja os dirigentes com os treinadores e vice-versa. Nós vamos dando nós na nossa vida. Nós também damos um nó com uma mulher. Alguns agora dão com homens. Tudo bem, mas vamos dando nós. Vamos dando nós, não é? Pegamos na âncora, ok? A âncora tanto serve em alto mar para o grande perigo como estarmos em bom porto, ok? Como estamos agora... Estamos num momento mais débil da sociedade, ok, vamos pôr a nossa âncora, vamos ver o nosso futuro, o que é que o scouting pode trazer de diferente, o que é que nós podemos dar de diferente ao próprio futebol, como é que nós nos apresentamos. Isto é um tempo excelente, e isso é que tem que ser. Portanto, a mística é um pouco dos valores que teve, no caso do Gaia, que estava a dizer do Ricardo, dos grandes jogadores. E do Boa Vista também. Sim, para pegar naqueles grandes jogadores que teve e fazer deles os heróis do Boa Vista, entre aspas e dentro delas, e transformar aquilo na própria cultura do clube. Não é, isto não tem a ver com o Boa Vista, não é nós sermos... eu vivo aqui neste Dragão, à beira do Estado Dragão, sou portista, não tenho problemas nenhum em dizer isto, é o clube do meu coração, foi aqui que eu cresci, podia ser benfiquista, podia ser sportinguista, nasci no outro lado, ou Boa Vistista, nasci no outro lado, nasci portista. Eu não concordo com aquela parte em que a nossa cultura é ser agressivo. Não precisamos para ganhar de ser agressivos, não precisamos para ir buscar um jogador a outro clube de ir afrontar, de ir fazer política de terra queimada, não precisamos nada disso. Precisamos ter boas relações e essa mística tem que ser transmitida. Nós não precisamos de humilhar o outro. Se algumas dúvidas havia sobre isso, temos hoje em dia isto do Covid. Nós precisamos do outro para viver. Ponto. O outro sou eu. E eu tenho que me pôr lugar no outro. Portanto, esta parte da mística tem que ser algo que tem que ser trabalhada. O Ricardo Gaia, com certeza, o Boa Vista tem uma história riquíssima. Tem excelentes jogadores ao longo do seu tempo e eu penso que aí poderíamos ir. Mas a mística atual nos clubes, seja no Porto, eu vou pôr os nomes que é para não haver dúvidas, podem mandar para mim se quiserem. No Porto, no Benfica, no Sporting, não vou pôr no Famalicão, senão o Rui salta-me ao caminho. É uma grande tanga. Ninguém sabe bem o que é. E eles formam o ontem e dizem que é a mística. Opa, vamos lá para a frente, amigos. Ora, muito bem, temos aqui uma questão interessante para introduzir e agradecer ao Israel, que está também a participar e que deixou aqui uma questão que me parece importante. Vou começar. Ele também já deixou aqui. Não, olha, Remo, deixa-me só dizer que foi com o Israel que eu trabalhei a primeira vez numa equipa sénior, na 3ª divisão no Candal, e posso dizer que é um apaixonado, aprendi também muita coisa com ele, vamos discutindo futebol, é um apaixonado. E eu tenho uma história interessante. Eu trabalhava também com ele e nós fazíamos análise e observação do adversário. E uma vez eu liguei-lhe às 4 da manhã a medo e ele também estava acordado. Ele disse: afinal, não sou o único maluco acordado a pensar. E ele conta esta história algumas vezes. O Bimbas não dorme. E quem gosta de futebol normalmente não dorme, está sempre a ver alguma coisa. Rui Silva, esta questão, e depois vou perguntar lá a todo o painel para a opinião, para partirmos aqui para outras ideias. Talento e depois rendimento ou o contrário? Pelo menos aí para o teu departamento consegues... Sim, isso é uma questão muito difícil porque o objetivo é sempre encontrar um meio termo para que possamos levar o barco a bom porto. Isto é, precisamos, e é nesses jogadores que nós acreditamos, os do talento, os que
sempre que nós contratamos, ou 90% das vezes que nós contratamos, jogadores de talento, mas depois temos a outra questão que nos é pedida, que estavam a falar nos comentários e bem, que é os jogadores de rendimento, os jogadores que, para além de nos dar rendimento imediato, vão ajudar os jogadores de talento a subir, ou seja, a subir o seu rendimento, a subir as suas qualidades. Só que é assim, muitas das vezes o que acontece na formação é que o talento é menosprezado, como disse o João, e bem, porque o treinador vai querer ganhar e vai querer ganhar com o jogador mais forte, mais rápido, mais impetuoso, e é esquecido o talento. Claro que o ideal, nunca chegaremos, pelo menos infelizmente creio que não será esse o caminho que estamos a levar. Já está melhor, por mim e certamente por nosso painel, melhoraria muito mais se fosse a nossa visão, porque eu partilho totalmente da opinião do João, mas isto é um bocadinho ingrato para nós, porque eu vejo um jogador de muito talento, trago para o meu clube, mas depois o meu treinador, não é o caso, mas o meu treinador coloca a jogar o jogador de rendimento, e aqui a questão é, será que vamos dar tempo ao jogador de potencial para desenvolver as suas qualidades e depois sim subir e dar o jogador que nós ambicionávamos? Ou então o jogador de rendimento vai se superar? Isso é uma questão muito difícil, porque o ideal seria sempre nós ter... Posso fazer uma pergunta? Diga. Eu avisei que o Nené ia ter perguntas, não é? Eu sei, ele disse-me. Força, Nené, força. Só para uma questão de dúvidas. De uma dúvida que eu fiquei agora. Que não tenho dúvida, mas tu puseste e fica dúvida para o painel. Tu identificas jogadores, ok? Ou escolhes jogadores para jogar no 11. É que uma coisa é nós identificarmos no processo, outra coisa é nós queremos que eles joguem. Isso é da parte do treinador. Sim. E eu acho que isso é bem diferenciado, é que nós identificamos, não o escolhemos para o 11. Okay? Sim, esse é um outro processo. Só exatamente. Isso. Sim, e nós identificamos, lá está, mas muitas vezes é pedido da parte, falo para mim e por muitos colegas meus, é pedido alguém específico para jogar, mas isso é uma questão completamente diferente. Mas claro que o nosso objetivo é sempre identificar e tentar trazer matéria-prima para o clube. Mas lá está, o talento, eu acho que o talento tem que sempre que se sobrepor ao rendimento, mas isto é a minha opinião, não estou aqui a dizer que estou correto ou não, mas na minha opinião o talento tem que sempre se sobrepor ao rendimento. É claro que é necessário jogadores de rendimento para fazer a equipa, no entanto, o talento deve sempre sobrepor, porque é esse talento que nos vai levar mais tarde a determinar o jogador de elite, ou o jogador de eleição, ou apenas o jogador de potencial. Isto leva a outra discussão depois se o jogador de rendimento não é um jogador de talento, não é? Mas já lá vou. Francisco, olha, o Milton ao bocado falou de uma coisa, eu fico com dúvidas, vocês meteram-me numa confusão e eu gosto de ficar bem. Milton, eu ia fazer isto ao Francisco, mas vou-te fazer a ti. Ouvimos falar em talento, e bem, o talento vai dar rendimento no futuro, quando trabalhar. Mas pronto, nós falamos de talento, de jogadores talentosos ou jogadores dotados de talento. O que é que estamos a falar no scouting? Que é para a gente se entender. Eu acho que podemos... Falamos de talento, de jogadores talentosos, conforme o Israel dizia, ou jogadores dotados de talento. Eu acho que podemos falar... Sim, claro que são diferentes, mas acho que podemos falar de ambas. Há o jogador talentoso, e quando digo isto é a relação com bola, é o trabalho quase individual, a relação jogador-bola. Isso não quer dizer que ele perceba bem o jogo, e então até determinada idade eu até defendo que devem jogar, sem grandes complexos táticos, porque o jogo de futebol é um jogo complexo, está envolvido dentro de uma tática, e dentro de uma tática trabalhada por um treinador. Mas a partir do momento, de uma determinada idade, eu acho que o jogador não deve ser castrado nessa situação. A partir de outro determinado momento, se calhar, se quisermos aqui dividir, a partir dos 15 anos, tem que haver um conhecimento tático do jogo, cada vez mais. Só que isso já se faz muito antes, ok? E isso faz com que o jogador, muitas vezes, perca a tal criatividade, ou como muitos dizem,
não perca. Ele não pode pôr em prática isso porque sabe que vai ouvir 2 berros do treinador se quiser enfrentar 1 para 1. Depois há treinadores, eu pelo menos enquanto treinador, digo aos meus extremos, aos meus avançados, em zonas que eles podem arriscar, que ali eles têm que fazer 1 para 1, têm a liberdade criativa. E se calhar até estou a castrar os meus laterais ou os meus defesas centrais. Não é? Nós não vamos apontar o dedo a ninguém porque temos 4 apontados a nós. O que eu quero dizer com isto é que hoje em dia eu penso que um jogador tem que ter excelente relação com a bola. E quando dizemos assim, então e o defesa central? E se calhar o médio defensivo? Não, nós temos é que perceber e estar dentro de um contexto. Eu aprendi isto com o Marco Vieira, o meu primeiro treinador com quem eu trabalhei. E ele disse-me, tudo na vida, e principalmente no futebol, é análise de contexto. Tens que te adaptar. Quem é melhor é aquele que se adapta ao contexto onde está inserido. Temos de ser camaleões. O jogador de futebol tem que se adaptar à ideia do treinador e o treinador também tem que se adaptar às qualidades dos seus jogadores. Quando eu ouço um treinador dizer que vai jogar de determinada maneira, eu acho que ele tem que jogar da maneira em que as características globais dos seus jogadores possam dar uma forma de jogar. E então, com isto, quero dizer o quê? Análise de contexto. O jogador, em determinado contexto, nós percebemos que há um potencial de desenvolvimento. Outro, que já é melhor. Porquê? Porque naquele contexto, as diferenças, se calhar, físicas vão fazer maior influência. E na formação isso acontece muito. Nós vemos um Benfica de Renato Paiva que privilegia um jogo de posse e que privilegia jogadores possíveis de rendimento de talento. E se calhar não tem os melhores resultados. O Benfica não é campeão da segunda Liga, mas se calhar tem jogadores que vão chegar à equipa A e depois vão ser vendidos por milhões. Por exemplo, ou eu digo a mesma coisa no Porto, ou no Sporting e nas outras equipas. E eu vou dar o exemplo. Há jovens que jogam em determinado contexto e depois baixam, vão para uma outra equipa, são até dispensados de alguns clubes, e depois lá revelam-se porque já não estão, se calhar, também precisam daquela confiança do treinador, precisam de sentir paixão por jogar futebol. E quando o jogador sente gosto pelo que está a fazer, então aí ele vai exponenciar ao máximo as suas condições. E a minha opinião é exatamente essa. A análise de contexto, sempre. Vamos ouvir o Francisco também sobre esta questão do talento de rendimento, que eu prometi logo que ia ser complicada, e vou para a nossa discussão. Pronto, eu tenho aqui uma opinião muito parecida à do Milton, que acho que os dois conceitos são válidos. Ou seja, se olharmos para o talento em relação ao contexto profissional, talvez aquilo que estejamos à procura seja o rendimento em si. Se olharmos para, ou melhor, um jogador talentoso, se olharmos para contexto de formação, olhamos talvez para um jogador dotado de talento. E acaba por ser esta dicotomia que vai, este contexto, que o Milton falou e bem, que vai divergir aquilo que os scouts e aquilo que nós fazemos leva a que a identificação dos jogadores seja diferente. E para nós o contexto tem uma relevância muito extrema, porque há clubes, e falamos dos 3 grandes, mais o Braga e o Vitória, que formam os jogadores a ganhar, ou seja, procuram formar a ganhar para conseguir colocar os jogadores na equipa principal, mas depois isto acaba por bater na conversa que o Milton também teve. Temos um problema de sociedade, um problema cultural, em que temos uma grande pressa, uma grande ânsia, queremos tudo no momento, e outros clubes que devem olhar e repensar o seu modelo de formação e formar jogadores para que possam ser potenciados dentro do seu contexto e chegar à equipa principal, serem valorizados e depois serem vendidos, não. Estão preocupados mais com o rendimento imediato e acabam por optar por jogadores mais maturados, mais fortes fisicamente, para terem resultados de imediato, e acabam por se perder muitos jogadores talentosos pelo processo a meio do caminho. Mas isto também é um problema da sociedade, e é um problema também dos próprios treinadores, não querendo apontar o dedo aos treinadores, mas a verdade é que muitos treinadores que estão na formação, o objetivo deles é chegar o mais rapidamente possível aos escalões profissionais. E isso também é legítima essa ambição, mas isso também tem a ver com um problema que existe no mercado português, que é, não valorizamos aquilo que é o trabalho de formação a sério. E um treinador de formação, seja ele sub-12 ou sub-17, deve ser pago, e bem pago, por o trabalho que faz dentro dos seus escalões. Não tem que haver a necessidade dos treinadores saltarem etapas e com isto procurarem o melhor rendimento possível para conseguirem ter resultados e irem para o patamar seguinte para chegar aos escalões profissionais.
os escalões de formação forem bem pagos, consoante a qualidade e a capacidade de cada um, se calhar começamos a ver também alguma paciência por parte dos treinadores e uma maior importância naquilo que deve ser a formar jogadores e, acima de tudo, formar jogadores também está a formar homens e pessoas para a sociedade do futuro. E isto acaba também por tocar no que o Nené disse, que mais do que nunca hoje devemos estar todos juntos e pensar nisto, numa solução transversal, porque estamos a falar de jogadores, mas também estamos a falar de homens amanhã. E o Rui também ficou isto e muito bem, do contexto, dos problemas sociais e familiares que os jogadores têm, e muitas vezes não temos isso em conta. Não percebi o que disseste. Não percebi a tua última frase. Desculpa. Não, estava a dizer que como tu disseste, e bem, esta situação do Covid leva-nos também a pensar que não estamos sozinhos no mundo, não temos de ter pressa, temos que perceber que estamos juntos e que devemos trabalhar em conjunto. E eu dou um exemplo muito simples. Por exemplo, o contexto é importante, o contexto familiar, o contexto social. Não sabemos o que é que se passa por trás da vida das crianças de 14, 15, 16 anos. Nós vamos ver um jogo e podemos ver um jogador que se calhar não salta logo à vista e não sabemos que esse jogador, para chegar ao jogo, teve que fazer 1 hora a pé e chega lá cansado e se calhar tem mais talento e não identificamos esse jogador, mas temos outro jogador que os pais vão colocá-lo de carro ao estádio e o jogador dormiu bem, está fresco fisicamente e demonstra melhor qualidade e vamos identificar esse jogador e pelo meio perdem-se outros jogadores pela essa importância do contexto social que muitas vezes fugimos, deixamos fugir. E tudo isto é importante no processo de recrutamento e identificação dos jogadores, este contexto social que o Rui também falou e bem. Sim. Há uma coisa que o Israel, o Bimbas, ou o Israel está por aí, eu conheço o cara, o gajo veio para afrontar esse gajo. Está aí fez bem. Não, é top. Ele sabe que eu tenho uma boa relação com ele e até com o próprio filho, não é por aí. E o filho, olha, e já agora, desculpa lá interromper, né? Eu vi coisas do filho na relação com bola que poucos miúdos fazem com uma bola de futebol. Claro que isto não é circo, isto não é habilidade. Mas esse miúdo, olha, aí os scoutings podem anotar, o João Falcão é um menino espetacular na relação com bola. Para mim, é um dos tais jogadores que ainda não maturou fisicamente, mas na relação com bola é daqueles que... qualidade máxima. Com bola e não só. Sim. Já começa a ter idade para ter outras coisas. Claro, e já tem outras coisas. Dizem que é top. Mas o pai está aí que diga. Mas acerca do talento. Eu acho que temos que ter algum cuidado naquilo que às vezes, na maneira como abordamos determinados assuntos. O talento é algo que nós trabalhamos até chegar ao rendimento. O rendimento geralmente surge a partir dos 16, 17 anos. A partir daí as equipas começam a ser de rendimento. Até lá, nós temos que trabalhar, capacitar as pessoas para poder, neste caso os jogadores, eu não gosto muito dos miúdos, os jogadores para poderem ter ferramentas que visam atingir o rendimento. No fundo é isto, porque quem tem rendimento também tem talento, não há hipótese nenhuma de fugir a isto. Quem tem rendimento tem talento, porque tu para produzires tens que ter algo em ti que te faça levar a isso. E, portanto, isto é um dos pontos. Outro dos pontos que eu não gosto de entrar, eu tenho uma ótima relação com todos os treinadores com quem passei, o Israel sabe disso, que foi treinador no Futebol Porto comigo, o Vítor Matos foi treinador comigo também, que esteve cá, o Tiago do Sporting de Braga, que também esteve aqui, deu formação comigo. São pessoas com quem, os treinadores sempre foram pessoas com quem eu tive um bom relacionamento, porque fizeram-me extrair ou ser melhor scout do que eu era, através deles. E o que é que eu quero dizer com isto? Há treinadores, com certeza, que possam ter 1 ou 2 ou 3 ou 4, uma pequena minoria que tenham uma agenda própria. Acredito que sim. Mas na maioria das vezes, nós temos treinadores de formação que são top, que fazem um trabalho incrível. Nós não chegamos a ter os resultados das nossas seleções portuguesas só pelos nossos selecionadores nacionais. Não é fruto de um trabalho dos clubes. Isto tem...
não são alguns pintas que nos vão manchar o trabalho, sejam eles treinadores, sejam scouts, que há scouts que metem o nojo do caraças, não é? Para usar outros termos. Os treinadores fazem um trabalho fantástico. Alguns têm agenda própria? Têm, ok. Mas no profissional também tem agenda própria? Têm, todos nós sabemos disso. O que é que nós temos que fazer? Temos bons treinadores, temos que lhes dar as ferramentas, temos os nossos melhores jogadores, eu identifico, o Francisco identifica, o Rui identifica, o Milton identifica, o Rémulo identifica jogadores, vamos à sua disposição. E eles vão trabalhar no dia-a-dia. O resto já não é connosco. O resto é com eles. Deixem estar ao lado. Falemos só de scouting, porque isso é o nosso foco hoje. Os nossos treinadores merecem todo o nosso respeito. E quando nós estivermos num clube, eu estiver no Boa Vista, ou neste caso estou no Beira-Mar, ainda ontem tive uma formação online com o Beira-Mar, com os nossos treinadores, estamos a fazer uma formação de scouting também. Nené, essas formações podem ser online? Essas podem. Agora não. Viste uma entrada de carrinho agora. Não. Está publicada na internet que eu tenho uma formação com o scouting do Beira-Mar, excepcionalmente por este tempo que vivemos, uma formação online na Rússia, que vai ser no fim do mês, e terceira em aberto, que é exatamente esta formação que estamos a ter aqui. Não vou ter mais formação nenhuma. Portanto, o teu tackle, olha, deslizaste, ficaste fora de campo, amigo. Deslizou. Nené, deixa-me aproveitar para lançar aqui. Antes disso, deixa-me só dizer uma coisa. Eu não estava a criticar os treinadores de formação. Não. Desculpa, não era isso que eu queria dizer. Eu sei, eu percebi. Não, mas é só para dizer, a ambição é natural. O treinador de formação pode naturalmente evoluir e ir para o contexto profissional. Agora, aquilo que o meu reparo foi num problema cultural e da sociedade que vivemos, em que o futebol de formação muitas vezes é esquecido e parece o parente pobre do futebol. E nós temos trabalhos formidáveis na formação em termos de clubes e seleções em Portugal com poucos meios. E se o trabalho da formação fosse mais reconhecido e remunerado consoante isso, talvez não existisse essa pressa de ter rendimento imediato e não perdêssemos tanto talento pelo meio do processo. A minha questão era... Isso estás a dizer, e bem, tem a ver com o estatuto de treinador de formação. Se os nossos treinadores de formação forem pagos conforme são os profissionais, ou melhor até, nós podemos ter coisas muito diferentes. E isso, sombra de dúvidas, e eu acho que isso que tu falaste agora, Francisco, é uma coisa essencial. Mas eu foco-me na questão de scouting, porque eu gosto de scouting. Os meus treinadores, para mim, são sempre os melhores. Claro. Vou com eles até ao fim do mundo. Alguns deles que estiveram no Futebol Clube Porto, ou no Leicester, ou no Zenit, eles sabem que eu vou com eles até ao fim do mundo quando estou com eles. Neste caso, no Beira-Mar, eu vou com eles até ao fim do mundo, porque são os meus treinadores e vou respeitá-los. E quando tiver alguma coisa a dizer, digo. Quando tu falas essa parte dos treinadores, eu acho que um dos problemas dos treinadores, e que nos estão a ouvir, que tem a ver com o scouting, e que eu acho que influencia o rendimento do jogador, e aí eu acho que influencia mesmo, é quando nós treinadores, e até mesmo nós pais, somos muito diretivos. Queremos que, olha, faz assim, ok? E depois não vamos ter o 10. O 10 não vai surgir mais, o 10 vai acabar. A camisola 10 vai acabar. Rémulo, ouviste? Pode escrever. A camisola 10 vai acabar. A tal formatação. Está no corredor central e nós somos muito diretivos. Não faças isto. O miúdo faz 2 vírgulas e a gente diz, opá, é para passar. Opa. Sabemos que isto é ser diretivo, é condicionar, ok? Milton, levantar a mão, não estás na escola, amigo? Não sei, mas não é isso. Eu não concordo que a camisola 10 vai acabar, é a minha opinião, e respeito a tua, porque vai sempre haver um Brasil, vai sempre haver uma Argentina, vai sempre haver um Senegal, vai sempre haver um contexto, um país qualquer africano, que se vai procurar exatamente isso. Vamos procurar o jogador desequilibrador, o jogador que vai para cima, porque é isso, sinceramente, é isso. E agora vou-te fazer uma pergunta. Neste momento, vamos falar aqui num espectro grande. O Corona, não é? O Corona, Rafa, são jogadores que hoje em dia fazem a diferença, que vão de 1 para 1, que ganham um na velocidade, um na técnica. Fazem quê? Desculpa, não estou a ouvir mal. Quem é que faz a diferença? São os jogadores que desequilibram na parte final. Por exemplo, o Corona no Porto, o Rafa, o Brahimi, são os jogadores que fazem com que o público e toda a gente... não brinques, meu. Fazem a diferença no contexto nacional, amigo. Estamos a falar num contexto do jogador para desequilibrar. Eles fazem num contexto nacional, que não é no contexto internacional,
são abafadinhos. Amigo, não fazem nenhuma. Eu não concordo. Eu, ao contrário de ti, mas eu respeito a tua opinião, acho que em Portugal há muito bom valor e está demonstrado que qualquer jogador que brilhe na Liga Portuguesa, não é qualquer jogador, mas muitos jogadores que brilham na Liga Portuguesa chegam ao Chelsea, chegam ao Leicester, olha, o último caso, o Bruno Fernandes, impõem-se e são os melhores. Mas é que não são no mesmo nível, são melhores ainda do que os que lá estão. Para ver o Bruno Fernandes. Isso leva-nos a outra conversa que não é bem do scouting, apesar de estar dentro da... Claro, mas o que eu acho é que nós desvalorizamos às vezes muito o nosso jogador e os nossos treinadores. Nós certamente vamos juntar aqui mais vezes e podemos falar desse tipo de situações. Vamos falar aqui de algo também muito interessante, até porque o tempo vai passando. Rui Silva, vamos começar uma nova ronda. Expectativas do scouting versus pais, na formação acontece muito, ou versus os clubes, que vamos ver com os vários contextos. Há aqui muito que se lhe diga, eu também já ouvi o Nené falar bastante sobre isso, mas no teu caso, as expectativas dos pais não influenciam muitas vezes aquilo que é o trabalho do scouting, ou pelo menos não causam grandes constrangimentos? Rui? O Rui deixou... Rui, não consigo. Eu estou a tentar dizer ao rap. Não me consegue, pois, nem a nenhum de nós. Não, então podemos começar por aí. Quando falaste tantas vezes de expectativas do scouting, nomeadamente as expectativas que os clubes têm, pergunto se isso é um obstáculo, se é um constrangimento, se é um problema. Como é que tu vês isso? Os pais nunca serão um problema. Estás a falar dos pais, não é? As expectativas. Pais e os clubes. Ok, já consigo. Já está? Vamos ouvir mas o Nené. Ok. Vamos ouvir. A pergunta é a mesma, portanto, vamos ouvir o Nené e já vou aí. Em relação estamos a falar em relação das expectativas do clube com os pais, da relação. O clube versus scouting, ou seja, as expectativas que os clubes muitas vezes têm sobre o scouting, se isso às vezes não é um constrangimento, até pelo que já disseste aqui hoje, que muitas vezes de vocês detectarem o potencial não quer dizer que depois tenham o aproveitamento. E em relação aos pais, com a relação com os pais, sabemos muitas vezes que causa muitos problemas no futebol de formação, incluindo no scouting, né? Eu sei muitas histórias, mas sendo vocês os scouts, daí a pergunta. Eu vou começar pelos pais, porque é algo que me diz muito a mim, já porque também sou pai, os meus filhos felizmente já são adultos, mas tive sempre uma boa relação com os pais enquanto estive no scouting. Talvez porque tivesse falado sempre algo que fosse verdade ou algo que fosse realidade dos meus valores enquanto ser humano. E eu disse-lhes sempre isto a eles: meus amigos, o vosso filho tem potencial, nós estamos interessados nos serviços, ok? Mas existem 3 condições das quais o clube não abdica, nem eu abdico, que é, primeiro, a família, depois a escola, e estamos a falar na formação, e depois o futebol. Se você ou o seu filho alterar isto, ou o clube alterar isto, está fora do processo. Pronto. Ok? Tu captas os pais, eles sabem qual é o trabalho que têm que fazer, quais são as prioridades que o clube tem, as prioridades que nós temos também enquanto sociedade, têm que ser estas, nós cada vez vemos mais isso. Essa é uma relação que temos que ver. Quanto à influência dos pais nos miúdos, pronto, criam-se muitas expectativas, nós sabemos todos, eu não quero muito entrar, deixo isso até para os meus colegas que estão mais habituados a falar disto atual. Da relação dos pais quererem ter os cristianos e os mestres dentro de casa, julgar. Nós sabemos todos que o menino que joga no Vila Verdense, desculpa pessoal de Vila Verde, possivelmente se vier jogar para o Benfica, é mais um jogador, já não é o craque da zona, ok? Portanto o contexto é diferente, a competição é diferente, será mais um, já não será o craque. E isso nos pais depois vai criando algumas clivagens. O miúdo joga na ponta e depois vai acabar na baliza. Temos o Andorinha, que agora parece que tem em Espanha, não é? O João Costa, que era ponta e que acabou na baliza, ou que jogava à extrema e depois vem para lateral. Pronto, são coisas que... o treinador não o põe na posição, isto e aquilo, os pais entram ali, há um pouco de conflito. E eu penso que essa relação dos pais, os pais têm que perceber que isto é um processo que demora tempo e que os filhos vão crescendo, tal como vão crescendo na escola, até entrar para uma universidade, e depois de entrar na universidade é que vão fazer o seu percurso profissional, não é? Depois é que vão. E não começam logo por ser os CEOs das empresas.
Possivelmente não, quase sempre tem que se começar por baixo, como nós scouts começamos sempre por baixo e vamos subindo normalmente na vida, isso é óbvio. Isso é a questão dos pais. A questão das expectativas dos clubes no scouting, aquilo que eu posso dizer, e eu só conheço cá em Portugal o contexto, naquele contexto onde estive, foi no Futebol Clube do Porto, antes de estar no Leicester, é o seguinte, aquilo que se espera em determinados momentos, ou que se espera do clube, é muito pouco. E eu penso que isto é um pouco transversal a grande parte dos clubes, tirando agora um caso do Famalicão, que tem um scouting diferente, não é para arroitar aqui, tem um scouting diferente, tirando o Benfica, que tem um scouting também ou seja, o Benfica está na Lua e os restantes clubes portugueses estão na Terra. O Braga não está inferior ao Futebol Clube do Porto neste momento. As pessoas podem se desenganar já. Podem se desenganar já disso. Tá? Ela por ela. Está à frente do Sporting até. E nós temos que constatar isto. E, portanto, a expectativa é sempre um pouco diminuta. Ou seja, a importância do scouting num departamento, num clube de futebol, é muito pouco. Mete 4, 5 jogadores, o máximo. Nas boas hipóteses. Não mete mais. Porque não é uma questão cultural. O Benfica tem uma questão cultural. O Braga, neste momento, segundo aquilo que eu percebi, não só neste fórum, mas noutras pessoas também participarem, porque também conheço algumas pessoas de Sporting de Braga, penso que o Famalicão também já é uma questão mais cultural, de querer ter aquele tipo de cultura, de aproveitar para a primeira equipa. O Futebol Clube do Porto em tempo teve, depois deixou de ter, o Benfica tem neste momento, o Sporting desconheço, mas penso que neste momento, com isto que estamos a viver, não é por uma questão cultural, é por uma questão de sobrevivência, tal como nós. Nós, neste momento, estamos preocupados se a Federação acabou com os campeonatos. Acabou com os campeonatos, tomaram uma não decisão. Ok, morreu o assunto, morreu, mas foi uma não decisão. Pronto, são coisas que se vão tendo e os clubes é por sobrevivência que vão aproveitar os seus talentos que têm nas equipas. Agora, o que vão buscar dos talentos é aquilo que tiveram anteriormente semeado. Ou seja, nos 10 anteriores anos, para trás, nós estamos em 2020, em 2010, o que nós fomos semeando é o que vão recolher hoje nas equipas principais. Não julguem que vão surgir talentos no estalar de dedos. Não surge, amigos. Não dá para lá. O Diogo Costa, o Diogo Leite, o Queiroz, isto e aquilo, o Bernardo Silvas, isto e não sei quantos mais, surgiram fruto de um trabalho. Não tiveram... Ok, no Benfica não dava, mas também quem é que lá estava? Ok, tinha talento para jogar no Benfica? Tinha, de sobra, obviamente. Não é isso. O Francisco sabe aí disso melhor do que eu. Tenho até a vê-lo jogar constantemente. Tem talento, mas isto não surge de um momento para o outro. Os clubes agarram-se ao scouting em desespero. Em desespero. Tu tens experiência disso, e até era bom que tu partilhares com as pessoas isso, enquanto diretor desportivo. Sabes que muitos dos processos, para não dizer 90% dos processos dos jogadores que chegam aos clubes, nem sequer passam por scouting. Não há muito longe da realidade disto. Se calhar a porcentagem não será 90, será 93. Possivelmente. Temos aqui 80. Um pouco isto. Quer dizer, as expectativas do clube não são grandes em relação ao scouting. Ou nós fazemos do scouting e dizemos assim, ok, queremos ter o foco na nossa formação, ok, vamos ter foco na nossa formação. Então nós temos que trabalhar na nossa formação. Nós temos, conforme dizíamos, ter treinadores bem pagos. Bem pagos. Temos que ter scouts bem pagos. O que é que o scouting ganha aqui em Portugal? Nada. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher dentro da minha disponibilidade. Numa indústria, já não é um desporto, é uma indústria, numa indústria, temos pessoas que são voluntárias que andam a escolher jogadores. Isto não funciona só no olhómetro. Olhar é a nossa maneira natural de termos de ver as coisas. A gente olha milhares de coisas durante o dia. Observar é a nossa interpretação, já que são coisas diferentes. E já nos leva à parte do scouting. Eu penso que, ou os clubes, penso que o Famalicão tem um scouting diferente, e ainda bem, o Braga também, o Benfica também, o do Sporting não conheço muito bem, o do Futebol Clube do Porto penso que continua igual ao que estava, ou seja, aquilo que eu posso dizer em direto, olha, o Remlo, eles vão já matar todos, mas continua igual. E quem não inova, quem não é proativo no scouting ou na vida, fica para trás. Começa a ser só reativo. Ficamos para trás. Rui Silva.
Rui Silva, a tua opinião sobre, claro, no teu caso mais as expectativas dos pais, mas também a expectativa do clube sobre o departamento de scouting. O Nené falou e bem, tanto de uma questão como outra. Lá está, muitas das vezes aqui, já passando para a parte dos pais, é que os pais não têm paciência também, como muitas das vezes os clubes não têm paciência para ver o que é que o miúdo pode desenvolver dentro do contexto do clube. Os pais também não têm paciência, o miúdo vem para um clube, uma realidade nova, um contexto novo, uma equipa nova, sabendo que nas idades mais baixas, nas idades onde eu trabalho, que até aos 15 anos, o contexto da escola, de estarem envolvidos diariamente com os colegas de equipa, com os amigos da escola, jogarem na escola no intervalo e depois jogarem no treino, é muito importante para eles. O fator de conhecimento, o fator da brincadeira, que naquela idade é determinante. Um jogador que venha de uma realidade nova, provavelmente, ou muitas das vezes, tem um bocadinho de dificuldade em entrar. E às vezes porque a equipa já vem de trás e no início não é aposta do treinador, e o pai, o primeiro que liga, que certamente já aconteceu aos meus colegas também, não tenta falar com ninguém, tenta falar com quem o levou para lá, com quem o abordou para ir para lá. E nós, obviamente, como o Nené disse, nós fazemos, a conversa de há bocado, nós fazemos a identificação do talento e o resto já tem que ser a parte de dentro do clube a trabalhar e a gerir. Relativamente às expectativas do clube, o Famalicão, eu estou na parte da base, mas lá está, nós, como o Nené disse, nós na formação temos o objetivo de elevar o talento, ou seja, como nós trabalhamos muito pela parte da nossa realidade, do nosso concelho, ou seja, interessa-nos, obviamente, todos os jogadores com talento e todos os jogadores com perfil para jogar no Famalicão, mas o jogador do nosso concelho é primordial, ou seja, temos primazia sobre esses jogadores, por causa da identificação do clube, por causa de estar perto da família, não haver grandes deslocações e também por causa dos recursos monetários não serem muito dispendiosos até essa idade, tanto perto do clube. Agora, o clube deposita em nós algumas esperanças de forma a que consiga melhorar a equipa e o talento dela, só que muitas das vezes não temos a palavra para, já mais acima, não temos a palavra de definir, não vou dizer os 90 que o Nené disse, mas não falando em porcentagem, mas não definimos nada relativamente a isso. E é mesmo o que ele disse da indústria, concordo perfeitamente, porque nós não tendo scouters a trabalhar de uma forma integral, é difícil olharmos para isso como dizer, olha, sou scouter do Famalicão e trabalho para o Famalicão. Não, eu mesmo tenho dificuldade em gerir os meus recursos porque quem trabalha comigo não é remunerado e, por assim dizer, é difícil dizer, olha, preciso de ti sábado de manhã em Guimarães e preciso de ti sábado à tarde em Braga. Opa, e se conseguires-me domingo de manhã ir-me à trofa? E ele diz-me assim, e o que é que eu ganho com isso? E eu vou-lhe dizer, opá, ganhas os bilhetes. E ele... Exatamente, ou me diz, ou gosta muito e anda atrás, mas mesmo gostando muito, chega a um ponto, satura, porque está a trabalhar em vão, não tem retorno naquilo que ele está a fazer, por mais que ajude. E é essa a principal expectativa dos clubes sobre nós, é que o trabalho seja muito, que apresentemos uma variadíssima lista de jogadores, mas depois há essa parte mais difícil de contornar, que é os recursos humanos. Francisco, deixa-me só dizer aqui uma pequena coisa que eu acho que é importante também para passar a transversal, para passar aos colegas. Mesmo assim, só um flash. Quem não é o patrão que quer os trabalhadores de borla? No Scout, 99% das pessoas trabalham de borla para clubes profissionais, Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting, Braga e por aí fora. Quem não é o patrão que quer isto? Estes gajos estão a brincar com isto. As pessoas que lá andam estão a ser comidas de cebolada, ainda não entenderam isto. Estão a levar a trabalhar de borla. Ok.
Milton, desculpa, e Francisco. Não, acontece muito. Francisco, tendo em conta que os clubes procuram para o scout muitas vezes uma questão de consultoria, é interessante saber com que expectativas e que expectativas criam sobre vocês quando nos chamam, não é? Muito bem. A questão é que o contexto em Portugal é um contexto muito complicado, para ser sincero. Se existirem 10 clubes que trabalham bem a nível de scouting em Portugal, é muito. E estou a ser simpático porque, lá está, as expectativas dos próprios clubes em relação ao scouting, ainda temos um longo caminho para percorrer e mudar mentalidades em termos dos clubes, daquilo que é a real importância e o valor do scouting para o clube, não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo. E para nós é mais fácil trabalhar e os clubes demonstrarem interesse nos nossos serviços no estrangeiro do que propriamente em Portugal, porque é um mercado muito segmentado. É mais fácil para nós chegarmos a um clube de topo no Brasil, como dei há bocado o exemplo, do que chegarmos a um clube do Campeonato de Portugal da 3ª Divisão, por exemplo. E é porque existe essa desinformação em relação ao scouting, mas também esse desinteresse, que o trabalho do scouting é pouco valorizado em Portugal. E os clubes têm essas expectativas, ainda temos que melhorar muito para que a profissão, para que esta área seja valorizada e posteriormente também a profissão seja reconhecida e possamos ter scouts profissionais. Só voltando aqui à questão dos pais, só para acrescentar aqui um exemplo concreto, que o Nené falou de eu estar aqui em Inglaterra. Por exemplo, Londres é uma cidade que tem à volta de 9 milhões de habitantes, quase tantos como Portugal. E é curioso ver os clubes a inovarem, a procurarem novas formas de scouting, e isto também vai ao encontro do que o Nené disse, de inovar para não morrermos e ficarmos atrás. Londres a realidade é diferente em Portugal, mas só para dar a conhecer a quem nos está a ouvir, existem várias minorias étnicas em Londres e muitas delas, os miúdos jogam na escola, mas não jogam fora das escolas porque a comunidade não aceita bem ou os pais não aceitam, comunidades árabes, muçulmanas, o que seja. E há a preocupação dos clubes em fazerem iniciativas com as escolas para conseguirem fazer o scouting dentro das próprias escolas, conseguirem ver aqueles miúdos que o Milton também referiu, aquele miúdo que joga 2 horas por dia na escola, ao final de uma semana tem 10 horas de futebol. Não é futebol de rua, mas é quase. Acaba por criar estímulos competitivos que um miúdo que só vai treinar não tem. Ao final de uma semana, um miúdo que joga na escola e joga e treina, tem mais 10 horas de prática de futebol do que um miúdo que só tem treinos. E isto ajuda a melhorar os processos de crescimento. E os clubes aqui em Inglaterra fazem isso. Vão às escolas, criam iniciativas junto das comunidades, chamam os líderes religiosos das comunidades, fazem-lhes ver que o desporto e o futebol é positivo e que os miúdos têm qualidade e podem dar melhores condições de vida a essas comunidades. E isto é algo que em Portugal é impensável, porque ainda nem temos clubes a trabalhar de forma competente os departamentos de scouting, temos muitos poucos, quanto mais pensar já na envolvência da sociedade para junto do scouting. Isto é algo muito interessante, deixo aqui esta reflexão. Top. Força, João. A relação com os pais eu acho que é sempre muito importante. Os pais são o principal alicerce, e a importância dos pais é crescente em 90% dos clubes. Porquê? Porque são eles o meio de transporte. Para o jogo, para os treinos. Mesmo na formação, quem vai jogar fora, se não tiver o auxílio dos pais a nível de transporte, não há jogadores para o jogo. Os pais são um importante auxílio. Eu acho que tem a ver com a comunicação. Pode não ser o treinador, acredito que não o deverá ser, a falar de uma forma muito direta com os pais, mas o coordenador deverá realmente ter reuniões, seja uma vez por mês, com os pais, para elucidar qualquer tipo de dúvida, para não haver aquela coisa na bancada, não é? Aquela paixão exacerbada dos treinadores de bancada sendo os pais. Uns vão lidar muito melhor com o sucesso quando o jovem está a jogar, outros não, e vão criticar o treinador. Isso vai estar... O treinador também tem que estar preparado para isso, porque se está num campo de futebol vai ter que ouvir críticas. E não ontem ouvi o Ricardo, não é? E o João Tomás a falarem, que até já sentem falta de quase ser insultados. Faz parte do futebol. Agora, claro que nunca, para mim, o castigo deve ser dado a um atleta pelo comportamento dos pais. Isso, para mim, enquanto treinador, quando eu treino formação, ou mesmo
acho que é impensável excluir um atleta pelo comportamento dos pais. Acho que os pais, sim, devem ser eles castigados. O coordenador dizer, olha, pode vir trazer o menino, mas não é convidado a ver os jogos, não é convidado a ver os treinos. E tem que ser uma barreira criada aos pais, por exemplo, nunca ao miúdo, porque o miúdo não pode ser castigado por isso. E depois, como o Francisco ou o Rui disseram há pouco, o próprio Nené, há jovens que têm mais facilidade, têm outras condições económicas, têm a chuteira, têm o carro, têm até o meio de transporte adequado. Outro, se calhar, vai ter que ir a pé, porque o futebol é isto, o futebol mistura, não há o rico nem o pobre. Dentro do campo, depois, pode estar a jogar um menino que os pais são médicos, como um menino que os pais são desempregados. Deixa-me dizer que o scout muitas vezes faz muito bem esse trabalho, como o Nené já disse. Eu tive a felicidade de me chegarem a ser este scouting. E a comunicação, já sabiam o contexto todo. Claro, e a comunicação aqui tem que ser muito sincera aos pais. E por que não dizer, ok, o jovem tem aqui um potencial incrível, se calhar este ano não vai jogar tanto, mas nós vamos ajudar, porque temos que ver a visão mais à frente. Deixa-me só, o Nené também acrescentar isto. Eu já recebi um relatório de scouting em que vinha uma linha a dizer pai problemático ou pai que já fez isto ou aquilo. Portanto, eu gostava de ir buscar do Luís Castro, do Mr. Luís Castro. O Mr. Luís Castro, há uma entrevista, eu não sei exatamente qual é os termos exatos, mas ele diz qualquer coisa que o pai chega para buscar o menino ao treino e não pergunta como é que correu a escola, pergunta como é que correu o treino. É qualquer coisa assim, mais ou menos. Exatamente. E nós pomos esse problema nos pais. E o problema, para as pessoas ficarem já descansadas, o problema não está no Luís Castro. Ok? A abordagem, para quem não leu aquilo, é que também induz ao engano. Então eu vou buscar o meu filho ao treino e vou-lhe perguntar como é que correu a escola. Não, como é que correu o treino? Depois quando vou no carro e tal, vou perguntar. E então, a escola de manhã, como é que foi isto e aquilo? Portanto, a abordagem do pai foi top. O que o Luís Castro quis dizer, e nós compreendemos todos, é que o pai dedica-se muito só à parte do jogo e esquece as outras componentes. Mas nós temos que ter algum cuidado com as palavras que saem e que lemos na comunicação. O Mr. Luís Castro, eu compreendi perfeitamente o que ele quis dizer, isso é uma coisa para mim tranquila, mas temos de ter algum cuidado. Da mesma maneira que os nossos treinadores dizem, eu já falei isto, acho que com o Milton, uma vez que nos encontramos, sob a pressão, há jogadores que sentem a pressão, olha, o Pius, o nosso moderador, vamos continuar. Há jogadores que sentem a pressão, há treinadores que sentem a pressão, os scouts trabalham sob pressão. Opa, a pressão é para quem não sabe o que está a fazer. Vocês imaginam os médicos, perdão, nas urgências de São João, Santa Maria, ou seja, de onde foram no Hospital de Londres, nas urgências sentirem pressão. Eles não sabem o que estão a fazer. Aquilo para eles é tranquilo, eles sabem o que estão a fazer. A pressão no futebol é tudo uma grande tanga. Seja de treinadores, seja de jogadores, seja de quem for. Outra das coisas que já falei com alguns de vocês e que tem a ver com a palavra que nós dizemos, e eu também aplico, é óbvio, paixão. Nós precisamos ter paixão pelo jogo, precisamos ter paixão pelo futebol, isto e aquilo. E a palavra, isto é para dizer que as palavras às vezes nos atraiçoam, como o Milton dizia há bocado, aquela entrada, as palavras também nos atraiçoam. A paixão é algo temporário. Se perguntar ao Francisco quantas namoradas teve, Francisco, sempre acima de 12 para não ficarmos mal. Mas o Milton teve, Milton, não digas que então, eu fico à tua vez, eu fico arrasado. Ou o Rui Silva teve, ou o Rémulo teve. Opá, todos nós tivemos paixões, mas depois foi para levar gajas para comer. Opá, é verdade. O que é que nós queremos no futebol? É uma relação umbilical, uma relação mais de mãe-filho, uma relação eterna. Deixem a merda das paixões. As paixões é como o sonho, é sempre algo temporário, não tem sentido. Quem diz que tem paixão pelo futebol é algo que é efêmero, tem um sonho. Quem tem aquela relação umbilical... Já voltaste, Remo? Bom dia! Já voltei. Bom dia! A minha net não ajudou, mas vocês mantiveram o programa de pé, portanto é altíssimo nível. Estão preparados para a comunicação. Estava eu a dizer que a paixão é algo efêmero, é algo temporário, é como o sonho. Nós queremos uma relação no futebol, ou seja, no scouting, seja o que for, uma relação de mãe-filho, uma relação eterna. E isto tem a ver, eu gostava muito, eu moro aqui abaixo do Dragão Pai, 150 metros, nasci portista não,
fizeram um protesta, como é óbvio, e eu assim continuei. Mas eu hoje gosto muito mais do futebol do que gosto do Futebol Clube do Porto. Eu gosto de futebol, que é diferente. E esta relação que faz, esta relação é algo que não tem a ver com paixão já. Já não é só a paixão. A paixão é para o Remo que levava não sei quantas gajas lá no Boa Vista para comer isto e aquilo. Mas não, é uma relação mais... Foi a parte que não viste, Remo, estás a ver? Mas isso era para quando eu estivesse fora, não era quando tivesse voltado. Não era eu. Uma das partes que eu falassem, Deus me livre. Uma das coisas que eu só para rematar, senão também roubo o tempo de toda a gente. É o futebol da rua. Quando eu dizia que o 10 ia desaparecer, o 10 nunca vai desaparecer, obviamente. Mas nós sabemos que o corredor central é um sítio de morte. Quer dizer, os defesas, se fosse o Remo, estava tudo no INEM. É verdade. Naquele espaço está no INEM, não há. Os criativos, fisiologicamente, são mais débeis, isto e aquilo, vão deixar de ter essa preponderância. Era nesse sentido que eu estava a dizer. E sobre o futebol da rua, porque é que não surgem tantos casos de futebol da rua? Nós vemos que hoje levamos os nossos filhos para a escola, vamos da escola para a sala de estudo, da sala de estudo vamos para o futebol, isto e aquilo. Se o gajo vai jogar para a rua, foda-se mais para aí, meu. Não há. Até porque o espaço urbanístico, a arquitetura da sociedade, da própria urbanidade, não permite haver futebol de rua. E eu vou-vos dizer, eu cresci entre o bairro do Cerco, o Francisco não sabe nada disto, nem o Rui, o Milton já sabe mais um bocadinho. Entre o bairro do Lagarteiro, o bairro do Cerco, o bairro do Contumil, o bairro do Falcão, do João Pinto e não sei quantos mais. Cresci aí, e aí a gente jogava futebol de rua, porque tínhamos esse espaço. Mas hoje também já não é possível. A urbanidade já não dá para isso. Pá. Oh, Milton, tu deixas o teu filho sair de casa? Oh, Francisco, tu vais deixar eu não tenho filhos. Eu tenho e não deixo, porque... Tem que ser resistados. Resistados é que não tens nenhum. Não deixo como deixavam a mim, não é? Portanto, isso é fundamental. Meus senhores, a minha queda foi uma premonição, porque temos que acabar. Fiquem prometido que voltaremos, assim vocês tenham cuidado. É porque faltou aqui uma situação que é importante também, porque é o outro lado da observação, que é a análise das equipas. É verdade. Que eu acho que é um tema também que é importante e que deixa toca muito a tua experiência. Sim, exatamente. Sim, e muita gente tem essa curiosidade, e até os treinadores muitas vezes, ao discurso para fora, dizem que não ligam muito ao adversário, mas quando trabalham exigem claramente conhecer todo uma conjugação de fatores, não só da sua própria equipa, mas também do adversário. Senhores, fica já aqui o repto, arranjem tempo no próximo sábado às 6 da tarde e voltamos cá outra vez para falarmos sobre isso. Já ficou um desafio feito. Agora, quem não ninguém tiver nada para fazer, não é? Vamos lá ver. Exatamente. Se estiverem de quarentena... Eu acho que já acabou a minha quarentena nessa altura. Vamos lá ver. Um grande abraço a todos. Continuação de boa Páscoa. Obrigado por terem estado aqui. Obrigado, Remo, e desejo boa Páscoa novamente a todos e saúde. Exatamente. Saúde. Isso mesmo, saúde. Obrigado para todos. Santa Páscoa para todos.